Vamos lá. Nesse vídeo, a gente vai ver um pouquinho mais sobre os sistemas funcionais da célula, né? Então, como que as substâncias, como que moléculas grandes entram dentro dessas células e como que elas saem, né? E também a gente vai falar um pouquinho sobre os dois tipos de locomoção celular, beleza? Então, começando com os sistemas funcionais da célula, então a gente tem que a célula, né, a gente já viu a fisiologia celular, ela tem proteínas que vão permitir passagem de substâncias, né? Algumas substâncias também conseguem atravessar a membrana, né? Porém, quando a gente tem moléculas maiores, né, moléculas grandes não conseguem atravessar a membrana, tá? Então, essas moléculas grandes, elas vão entrar e sair da célula através de endocitose e exocitose, tá? Então, o que que são, né, essa endocitose e exocitose? Então, a endocitose e a exocitose, a endocitose é a entrada de moléculas grandes na célula e a exocitose é a saída de moléculas grandes da célula, beleza? E a exocitose é a saída de moléculas grandes da célula, beleza? Tá, então vamos lá. Tanto a endocitose, a primeira coisa que a gente precisa saber, tanto a endocitose quanto a exocitose, né, são processos, né, que vão envolver gasto de energia, tá? Então, em ambos, a gente vai ter o quê? A gente vai ter gasto de ATP. Tá? Então, ambos gastam ATP, beleza? Então, tanto para essas moléculas entrarem quanto para saírem da célula, a gente vai ter gasto de ATP, beleza? Vamos lá, a gente já viu, né, que a endocitose é a entrada de moléculas grandes na célula, tá? Moléculas grandes demais para serem transportadas, por exemplo, por proteínas transportadoras, né? por proteínas canais, por exemplo. Quando a gente fala em endocitose, a gente tem dois tipos de endocitose, tá? Então a gente tem um tipo que é chamado de pinocitose e a gente tem a fagocitose. Qual que é a diferença em cada uma delas, né? A pinocitose, né, ela se trata da entrada de moléculas líquidas. Então, quando a gente tem a entrada de líquidos dentro dessa célula, né, a gente tem um processo de pinocitose. E a fagocitose é quando são moléculas sólidas, beleza? Então, quando a gente tem, por exemplo, água mais substâncias dissolvidas, a gente tem esse líquido, pode ser formado por água mais substâncias dissolvidas nessa água. A gente vai ter que essas substâncias elas vão entrar na célula e ser colocadas dentro de vesículos, né? E quando a gente tem substâncias sólidas, essas moléculas sólidas, elas também vão entrar dentro dessa célula e ser colocadas dentro de vesículos, tá? Então, como é que funciona esse processo de endocitose? Aqui a gente tem a membrana, né? Então, na membrana, a gente vai ter a formação de uma espécie de pseudópode. Tá? O que que vai acontecer? A gente tem essas moléculas aqui, então a gente tem aqui uma molécula. Pode ser uma molécula sólida ou pode ser água mais íons, tá? Então a gente vai ter essa molécula entrando aqui dentro dessa célula, né? E quando ela entra, o que que acontece? Aqui a gente tem gasto de ATP, então aqui a gente tem a utilização de ATP. E essa molécula, ela vai entrar na célula e ser colocada dentro de vesículas. Beleza? Então, tudo que entra na célula é colocado dentro de vesículas. Porque se a gente for pensar, por exemplo, aqui na fagocitose, né? Imagina se a gente tem entrada de uma bactéria, um vírus dentro dessa célula, né? Essas bactérias, esses vírus, eles vão entrar, ser colocados dentro dessas vesículas, né? E vão ser mandados para os lisossomos para serem digeridos, né? Assim, a gente não vai ter que essas moléculas vão causar danos para a célula, beleza? É a mesma coisa com moléculas de água, né? Íons, né? Eles vão entrar, ser colocados dentro de vesículas e vão ser mandados ali para diferentes partes da célula, tá? Onde vão ser utilizados, beleza? Então, todas as substâncias que entram através do processo de endocitose são armazenadas em vesículos e mandadas ali
para diferentes lugares, tá? Então elas podem ser mandadas para os retículos, para os lisossomos, para diferentes áreas ali da célula, beleza? Agora, falando sobre a exocitose, né? A exocitose é justamente o contrário, né? Então vai ser o quê? A saída dessas moléculas na célula, beleza? Então a gente tem, por exemplo, que a exocitose, ela é muito importante. Como é que vai se dar a exocitose? Então vai ser a saída dessas moléculas. A gente tem, por exemplo, né, que os neurotransmissores saem por esse processo de exocitose, né? Então quando a gente for estudar os neurotransmissores, a gente vai ver que a maioria dos neurotransmissores ficam armazenados em vesículas e saem por exocitose, né? Hormônios peptídicos também, né? Aminoácidos, então a gente tem hormônios peptídicos, né? Hormônios proteicos, né? De modo geral, também ficam armazenados em vesículas e saem por exocitose, né? Como é que funciona esse processo? Aqui a gente tem, novamente, a membrana, né? Dentro da membrana a gente tem o quê? A gente tem uma vesícula, né? E dentro dessa vesícula, vou desenhar um pouquinho mais para baixo, a gente tem aqui a vesícula e a gente tem essas substâncias dentro da vesícula, né? Essas moléculas. Então aqui a gente pode ter, sei lá, neurotransmissores ou hormônios proteicos, né? O que vai acontecer? Essa vesícula ela vai vir até a membrana, ela vai se acoplar aqui nessa membrana, né? Quando ela se acopla à membrana, a gente vai ter a abertura, né? Ela vai se acoplar à membrana, e aí a gente vai ter a liberação dessas moléculas lá no leque, né? Para o meio externo, para fora da célula, beleza? Então, no processo de endocitose, a gente tem a entrada de substâncias, pinocitose quando forem líquidas e fagocitose quando forem sólidas, e exocitose a gente tem a liberação, né, dessas substâncias, dessas moléculas, né, através dessas vesículas, se acoplando à membrana, tá? Então, de modo geral, esses são os dois mecanismos aí, os dois sistemas funcionais para entrada e saída de moléculas grandes para as células, beleza? Lembrando que aqui é quando são moléculas grandes demais, né, ou moléculas mais pesadas, que não podem passar pelas proteínas canais ou proteínas carreadoras que a gente vai ver daqui a pouco, beleza? E aqui embaixo a gente tem os dois tipos de locomoção celular, tá? A primeira delas é a locomoção ameboide, tá? Então nessa locomoção aqui, a gente tem que a célula, ela tem pseudópodes, tá? Então ela vai ter aqui alguns pseudópodes, né? Ela tem esses receptores aqui que vão estar em contato com os vasos sanguíneos, tá? Então aqui a gente tem receptores que estão em contato com os vasos sanguíneos, né? E a célula ela vai fazer um movimento, né, de projeção do pseudópode para frente. Então aqui a gente tem pseudópodes, tá? O que são pseudópodes? Pseudópodes é como se fosse um pé falso, né? Então pseudo de falso, dópode de pé. Então a gente tem o pseudópode. Ela vai fazer como se fosse uma projeção. Então, o que é isso? Basicamente, ela vai projetar o citoplasma dela todo para frente, né? E aí, depois ela vai fazendo uma espécie de rolamento. Então, ela projeta o citoplasma para frente e ela vai fazendo um rolamento, beleza? Então, nessa locomoção ameboide, a célula, primeiro, ela projeta os seus pseudópodes à frente. E a partir daí, a célula vai mudar o seu formato e fazer uma espécie de rolamento. E ela vai fazer uma espécie de rolamento. E assim a gente tem que essa célula ela vai rolando, né? E vai se locomovendo através dos vasos, beleza? Então esse tipo de locomoção, locomoção eboide, é uma locomoção muito encontrada, por exemplo, nas nossas células de defesa, né? Como por exemplo os leucócitos, né? Então, os leucócitos, eles são células que ficam lá nos nossos vasos sanguíneos, tá? Então, isso aqui é um vaso sanguíneo, né? Então são os vasos. E quando a gente tem quando a gente tem algum tipo de agente inflamatório, algum vírus, essas células elas vão sair, né, desses vasos e elas vão até o local em que esse agente está causando ali uma inflamação, um, um dano
para o nosso organismo, beleza? Esse processo de saída dessas células, né? Então imagina que elas estão aqui. Aqui a gente tem um vaso, né? Aqui a gente tem a célula ameboide e aqui a gente tem, né, sei lá, uns tecidos, né? Aqui a gente tem um tecido que está sendo afetado por agentes virais, tá? Então quando essa célula ameboide ela vai fazendo esse rolamento, né, até chegar lá, né, esse processo de saída do vaso para chegar no tecido é chamado de quimiotaxia, tá? Então esse processo é chamado de quimiotaxia. O que é a quimiotaxia? Então a quimiotaxia é a saída da célula, né, do interior do vaso. Então vou colocar aqui, saída da célula do interior do vaso sanguíneo até a infecção. Beleza? Então ela vai sair do vaso, né, dessas paredes, desses vasos sanguíneos, e ela vai rolando até chegar lá no local da infecção. Beleza? Então a gente pode dizer que na locomoção ameboide, né, a célula ela vai se mover. Então na locomoção ameboide a gente tem as células se movendo. Então a célula se move. Beleza? Agora, falando da locomoção ciliar. A locomoção ciliar é um tipo de locomoção muito encontrada, por exemplo, no nosso sistema respiratório, né? Então, no sistema respiratório, ela tem funções muito importantes, tá? Então, o que acontece? Na locomoção ciliar, a gente tem as células, né, que ficam ali paradas, né? E essas células, elas possuem cílios, tá? Então, aqui a gente tem os cílios. Então, esses cílios, eles vão se movimentar, né, de um lado para o outro. Então, a gente tem o cílio indo para lá e indo para cá, promovendo, né, auxiliando ali na passagem de moléculas. Beleza? Então, esses cílios, eles se movimentam. Cílios se movimentam, auxiliando na passagem de moléculas. Beleza? Então a gente tem que esses cílios eles vão se movimentar, auxiliando, facilitando a passagem de substâncias. Beleza? Então a gente tem, por exemplo, lá no nosso sistema respiratório, né, esse sistema de locomoção ciliada vai auxiliar, né, por exemplo, na secreção de substâncias. Né? Então, no sistema respiratório, auxilia na secreção de muco. Né? Então, a gente tem que o muco ele vai ser expelido, né, através desses cílios, né? E também na remoção de impurezas, através do mesmo processo. Beleza? Então essa locomoção ciliar ela vai ser muito importante. A gente tem, por exemplo, lá no sistema respiratório, tem uma doença, um quadro patológico que chama enfisema. Né? O que acontece nesse enfisema? No enfisema e também tem a bronquite crônica. Né? Essas células, né, ciliadas, esses cílios, eles vão ser destruídos. Então, quando esses cílios são destruídos, o muco ele vai se acumular aqui. Então, a gente vai ter muito muco sendo acumulado nessas vias, né? E a gente não tem esses cílios para expelirem, para secretarem o muco. E aí o muco fica acumulado aqui e impede a passagem do ar, né? O que causa uma diminuição dessa passagem de ar, beleza? Levando a quadros ali de, enfim, de falta de ar, enfim, diferentes sintomas. Então, essa locomoção ciliar vai ser muito importante no nosso sistema respiratório, por exemplo. Tá? Uma característica da locomoção ciliar diferente, né, que diferencia da locomoção ameboide. Na locomoção ciliar, a célula fica parada e os cílios se movem. Então, aqui a gente tem a célula permanece parada. Os cílios que se movem, que se movimentam. Beleza? E a gente tem um outro tipo, né, de locomoção ciliar, que é o espermatozoide. Né? Então a gente tem, por exemplo, o espermatozoide. O espermatozoide ele tem um cílio, né? Então aqui é o quê? Espermatozoide. Esse cílio se movimenta e através da movimentação desse cílio, o espermatozoide ele vai como se fosse
nadando, né? Ele se desloca através da movimentação desse cílio. Beleza? Então também é um tipo de locomoção ciliar que a gente encontra. Mas de modo geral, essas são as principais diferenças aí, os dois tipos de locomoção. Aí aqui a gente viu os processos de endocitose e exocitose, e esses são os principais sistemas funcionais da célula, beleza? Nos próximos vídeos a gente vai começar a ver os transportes através das membranas. Então, é isso aí.